Olá, sejam bem-vindos ao Aula em Casa. Eu sou a professora Ana Cláudia Guedes e nossa aula é de matemática do primeiro aninho. Vamos ver o nosso assunto? Aula 23. Eixo, números e operações. Conteúdo, valor posicional dos números. Habilidade, escrever, comparar e ordenar números naturais de qualquer grandeza. E nossa aula hoje é sobre os números, né? Não pode deixar de ser, matemática envolve números, mas hoje nós vamos saber o valor posicional dos números. Vamos para a nossa hora de estudar? E hoje, nossa aula sobre a posição dos números. Sabe o que é a posição? É o lugar onde ficamos, onde estamos. A mesma coisa dos números. O lugar que eles estão, eles podem ser trocados. Os números também podem ser chamados de algarismo. Olhem lá. Identificar os números como algarismos. Vocês sabiam que podemos chamar os números de algarismos? E dependendo da sua posição, ele muda o seu valor. Vamos fazer uma brincadeirazinha. Vamos ver uma brincadeirazinha que eu sei que alguns de vocês já fizeram e quem não fez, vai fazer. Vamos lá. Olha aqui. Quem conhece esse jogo? O jogo de caça ao tesouro, né? Nós temos aqui, ó, um caminho. Esse caminho, ele tem o quê? Observem aí. Ele tem os números. E os números estão posicionados nesses quadrinhos. Estão vendo esses quadrinhos coloridos? Verde, azul, rosa. E vai numa quantidade. Começa com qual númerozinho? Olhem aí. Começa com o número 1. Façam aí um dedinho. Mostrem um dedinho. Número 1. Se eu jogar assim o dadozinho, pode ser o dado, pode ser uma caixinha com algumas perguntas. E aí vai. Pule 3 casinhas. Aí eu vou ter que andar 3 casinhas nesse caminho. Então eu tenho que saber o caminho, a posição do número, para poder chegar onde? Lá no final, lá no tesouro. E qual é o número que está lá no final do tesouro, para chegar lá no tesouro? O número 23. Como é o número 23? O número 2 e o número 3 forma o 23. Mas vocês já sabem, porque nós já estudamos esses números, não sabem? Então, para nós entendermos melhor, eu vou explicar lá na lousa para a gente riscar. Bora lá? Olha aí, compreender o valor posicional do algarismo. Olha aqui o pirata. O pirata está lá no lugar onde eu estava, né? Olha aqui ele. Eu que estava aqui neste lugar. Sai daí, seu pirata. Mas o pirata quer chegar onde? No tesouro. E para isso, ele tem que percorrer. Percorrer o quê? Andar, fazer o caminho. Olha aqui, ele vai começar com o número 1. E aí, ele pode encontrar aqui dentro dessa garrafa um enigma dizendo que ele tem que pular 5 casas. Então, ele vai ter que pular 1, 2, 3, 4, 5 e ficar aqui no número 6. E assim ele vai descobrindo todo o caminho e vai pulando os números. Se ele tiver que pular mais 3 casinhas, ele vai pular o 7, o 8 e o 9. Vai ficar aqui no número 10. Como é o 10? O 1 e o 0. Depois ele vai ter que pular mais 4 casinhas. 1, 2, 3, 4. Ele pulou 4. Ficou na casinha 15. Como é o número 15? 1 e o 5. Ele está chegando lá no tesouro. Depois ele descobre mais um enigma
e percorre mais 3 casinhas. 1, 2, 3. Tá chegando lá, ele tá no número 19, 1 e o 9. Só que aconteceu um probleminha, ele jogou o dado e aí o dado disse que ele tem que voltar 4 casinhas. Ele estava quase para chegar lá, só que ele vai ter que voltar. Então, ele está aqui no 19, ó. Ele vai voltar. Voltar, ele tem que fazer o caminho de volta. Então, ele vai voltar para o 18, 17, 16, o 15. Voltou aqui para o 14. Tá vendo? Ele estava quase para chegar lá, ele teve que voltar. Mas aí ele jogou um dadinho de novo e percorreu mais 6 casinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, chegou aqui no 20. Tá bem próximo do tesouro esse pirata. Tá quase para achar o tesouro dele. Jogou mais o dado e pulou mais 3 casinhas. O 21, o 22 e o 23. Chegou, conseguiu chegar aqui no tesouro. Tá vendo? Para nós brincarmos, temos que saber a posição dos números. Porque se eu jogar o dado e eu disser que eu vou lá para o número, pule 5 casinhas. Se eu não souber contar, vou ter que andar lá, né? As 5 casinhas. Se eu não souber, eu vou ficar lá, perder o jogo. Por isso que é importante a gente saber contar e saber qual a posição dos números. Vamos ver mais uma cartelinha? Identificar o valor posicional dos algarismos de um número representado. Olha aí os coleguinhas com as plaquinhas. Observem bem esses números. Que número é esse aqui? É o número 12. Observem, o 12 é o quê? O número 1 e o número 2. Só que, se eu mudar o número 2, colocar o 2 na frente do 1, essa quantidade já vai mudar. Ele já vai virar 21. Olha aí, é o mesmo número. 1 está aqui e 1 aqui. O 2 aqui e o 2 aqui. Só que eles estão em posições diferentes. Então, se eu troco a posição do número, ele muda também o seu valor. Se o 1 está na frente do 2, é o número 12. Mas se eu coloco o 2 na frente do 1, ele fica 21. Por isso a importância da gente prestar atenção. Vamos lá ver mais números. Aqui, ó, o número 25. Ele é formado por quais números? Pelo 2 e pelo 5. Só que se eu colocar o 5, ó, na frente do 2, ele se torna 52. O 5 e o 2. E assim tem vários outros números. Olha aqui, ó. O número 13 é o número 1 e o número 3. 13. Mas se eu colocar o número 3 na frente do 1, ele já vai ficar 31. 31. Olha só a diferença. Não tem muita, só a posição do número. Os números são iguais, ó. Mas o 3 está atrás do 1, ele fica 13. E o 3 na frente do 1 fica 31. Vamos ver mais números. O 18 é o número 1 e o número 8. O nome desse número é 18. Eu tenho 18 coisas. Mas se eu colocar o 8 na frente do 1, eu já vou ter 81. Muito mais coisas. Então, tem que prestar bastante atenção. Porque já pensou? Se você vai comprar... Deixa eu ver o que vocês gostam de comprar. Sorvete.
Quem gosta de sorvete, vocês gostam de sorvete, que eu sei. Vamos fazer aqui um sorvete. Vocês vão comprar um sorvete. Só que lá na casa de vocês foram passar o dia lá na casa da vovó, dos primos, e aí tem mais o quê? 10 pessoas. Vamos colocar 12 pessoas. Com mais você vai dar 13. Aí você vai lá, eu quero 13 sorvetes. E se você for escrever, se você não puder sair, que a gente não pode sair, né? Aí você faz um bilhetinho, aí você coloca assim. 13 sorvetes, você vai ganhar 13 sorvetes? Não, você vai ter que comprar 31 sorvetes. Por quê? Porque você trocou os números. Você colocou 3 na frente do 1. Porque para ser o 13, o 1 tem que estar na frente do 3, ó. 13. Por isso a importância de conhecer a posição do número. Nós já contamos nas outras aulas dos números de 1 a 100, não foi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Quando eu tenho 9, lembram-se do que eu falei? Eu tenho 9 unidades. Vocês lembram dessa aula? Unidade e dezena? Nós temos 9 unidades. E quando eu completo 10? Eu fico com o quê? Com uma dezena. Né? 10, uma dezena. Aí se eu vou do 11 até o 20, eu tenho o 15. Eu tenho uma dezena, que é 10, e 5 unidades. Fica o 15. Para a gente saber essa posiçãozinha dos números, tem umas casinhas interessantes, que eu vou mostrar para vocês. Que elas têm uma letrinha em cima. Vamos lá ver. Conhecer o quadro de ordens. Quando a gente fala assim, o quadro de ordens, a gente imagina assim, meu Deus, é um assunto difícil, é um assunto complicado. Não é não. O quadro de ordens é só para a gente saber identificar onde estão os números, para facilitar as nossas respostas, das atividades, do que nós vamos fazer. Lembra-se que eu sempre falo para vocês que a matemática, ela evolui para quê? Para facilitar a nossa vida. Como surgiu os números, como era... a primeira aula, não sei se vocês lembram que a gente contava lá com as pedrinhas, quando os homens moravam na caverna, eles inventaram o quê? Os números símbolos, que são os algarismos. Né? Para quê? Para facilitar. Aí veio lá a troca de dinheiro, de produtos, que não existia o dinheiro. Aí inventaram o dinheiro. Então, tudo isso é para facilitar. Essas casinhas também são para facilitar nós entendermos melhor a posição dos números. É a casinha da unidade, da dezena e da centena. Lembra-se que a gente já estudou? Unidade, dezena e centena. Unidade vai do quê? Do 1 ao 9. E dezena é quando eu chego no 10. Vamos ver essas casinhas? Olha só. O número que eu tenho aqui é um número 125. Como será esse número 125? É o 1, o 2 e o 5, né? 125. Essa casinha aqui, ó, tem uma letra aqui em cima dela. Quem sabe me dizer que letra é essa? É a letra U. Vocês sabem por que tem esse Uzinho aí em cima? Ele significa unidade. Vamos escrever a palavra unidade? Ó. Unidade. Ele começa com a letra U. Por isso que tem esse Uzinho aqui em cima. E quando eu falo em unidade, eu conto de quê? Do 1 ao
9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 unidades. E quando eu chego no 10, eu já vou ter o quê? Eu já vou ter uma dezena. Olha a palavra dezena. Dezena. Eu começo com a letra D. Olha o D minúsculo e o D maiúsculo. D. Ó, letra D de dezena. Tá aqui, ó. Vocês estão vendo aqui em cima a letra D? Ó, D de dezena. O D significa dezena. E dezena eu tenho o quê? De 10 em 10. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Quando eu chego no 90, eu tenho 9 dezenas. E quando eu chego lá no 99, o 9 e o 9, eu vou ter 9 dezenas, que são de 10 em 10, vai dar 99 unidades. Quando eu chego no 100, eu já vou ter o quê? Eu vou ter uma centena. Lembram-se que eu falei que o número 100 significa centena? Olha o nomezinho. 100, centena. Vamos ver ó, a escrita. Centena. Começa com a letra, que letra é essa aqui? Letra C. Olha aqui. Por isso que essa casinha ó, tem a letra C, de centena. Que ela significa centena. Então, o número, eu tenho o número 125. 1, 2, 5. O 5, ó, ficou aqui, ó, na unidade, na casinha da unidade. Por quê? Porque eu tenho 5. O 2, ele representa o número 20. Por quê? Porque é 125. Então, ele fica na casinha da dezena, ó, 2 dezenas, que é a mesma coisa que 20. E o número 1, ele significa o 100. Tá aqui, ó, na casinha da centena. Então, ó, aqui eu tenho 100, uma centena, 20, 2 dezenas. E o 5 na unidade. Eu tenho o número 125. Ó. 1, 2, 5. Se eu trocasse esse número, ele ia trocar o valor dele. Por quê? Porque se eu trocasse colocasse o 2 na frente do 1, ia ficar 215. Eu já não teria mais só uma centena, eu teria 2 centenas. Então, as casinhas, elas servem para a gente posicionar os números para a gente saber melhor a unidade, a dezena e a centena. Agora, para eu saber que vocês entenderam bem a aula, nós vamos fazer o quê? Nós vamos para o nosso exercitando. Bora lá? Observe as imagens. 1. Qual a quantidade representada? Olhem aí os números que estão nas casinhas, da dezena e da unidade.
qual a quantidade representada. Leonardo tem 15 carrinhos na sua coleção. Na quantidade de carrinhos de Leonardo, qual a posição que o algarismo 5 representa? Lembrem-se da casinha da unidade, da dezena e da centena. Ele tem 15 carrinhos. E vocês vão me dizer o número 5, qual é a posição desse algarismo. Façam aí, desenhem as casinhas para vocês responderem melhor. Daqui a pouco a gente volta com a resposta.
Desenhar as casinhas foi fácil? Se não foi, vamos lá ver a resposta. Observe as imagens. Qual a quantidade representada? Olha aqui, eu tenho duas casinhas. A casinha da unidade, das unidades e a casinha das dezenas. O número que está na casinha da unidade é o número 4. E da dezena é o número 5. Se eu tenho 5 dezenas, lembram-se que uma dezena é 10? Se eu tenho 5 dezenas, eu tenho 10 5 vezes. 10, mais 10, mais 10, mais 10, mais 10. Quanto vai dar aqui, ó? 10, 20, 30, 40, 50. Se eu tenho 5 dezenas, eu tenho 50. E eu tenho 4 unidades, mais 4. 50 mais 4 é igual a quanto? 54. Onde é que está o número 54? Está na letra B. Ó, 5, 4, 54.
e 4. Ó, 5 dezenas e 4 unidades. Vamos ver o segundo? Leonardo tem 15 carrinhos na sua coleção. Na quantidade de carrinhos de Leonardo, qual a posição que o algarismo 5 representa? Lembram-se que nós fizemos as casinhas? Quem fez aí a casinha? Bora fazer a casinha? Uma casinha, duas casinhas. Nós temos a casinha da unidade e da dezena. E o Leonardo, ele tem quantos carrinhos na coleção dele? 15 carrinhos. Então, se ele tem 15 carrinhos, ele tem o quê? Eu vou fazer o quê? Eu vou colocar um aqui, que é uma dezena, e o 5 aqui, na unidade, ó. Formei o número 15. Então, o número 5, ele é o quê? Ele é unidade, dezena ou centena? Ele é unidade. Representa aqui na coleção de carrinhos do Leonardo a unidade, a letra A. Aqui, ó. Unidade. O 5 representa a unidade. Acertaram? Foi fácil. Fizeram as casinhas, já sabe a posição dos números. Eu sei que vocês são inteligentes. Parabéns. E para quem não acertou, vamos para o nosso resumo para aprendermos mais. Nossa aula hoje foi bem fácil. Por quê? Porque nós já aprendemos a contar. Eu sei que vocês são inteligentes. Nós já fizemos várias aulas sobre os números. E aí hoje a gente desenhou casinha. Quem gosta de desenhar casinha? Vocês gostam, né? Aí a casinha ela serve para quê? Para a gente identificar a posição do número. Quando falar em posição do número, lembrem sempre da unidade, da dezena e da centena. E lembrem-se que os números também podem ser chamados de quê? De algarismos, né? Vamos ver lá a imagem, relembrar nossa aula. Identificar os números como algarismos. Vocês sabiam que podemos chamar os números de algarismos e, dependendo da sua posição, ele muda o seu valor. Lembram-se que eu falei? Que se for o 1 e o 2, é o 12. Se for o 2 e o 1, é o 21. Vamos ver a próxima. Compreender o valor posicional dos algarismos. Nada melhor do que a brincadeira para a gente identificar os números, né? Olha aí o pirata. O pirata, para chegar lá no tesouro, ele tem que saber o quê? Onde está o número? Saber a posição do número. Se ele joga o dadozinho e chega lá no número 14, mas aí ele não sabe que o 14 é 1 e o 4. Ele pensa que o 14 é esse aqui, ó, 4 e 1. Ele troca a posição do número. Aí ele vai ficar procurando e não vai achar. Não é verdade? Então, por isso a importância de conhecer os números e a sua posição, onde eles estão. Né? Façam aí brincadeiras de caça ao tesouro, brinquem, coloquem os números no chão. Vão se divertir para aprender. Identificar o valor posicional dos algarismos de um número representado. Lembrem-se que sempre que vocês trocarem os números, eles podem trocar de valor. Por quê? Aqui, ó, o 12 é 1 e o 2. Mas se eu troco, coloco o número 2 na frente do 1, ele se torna 21. O 25, ó, o 2 e o 5. Mas se eu troco, coloco o 5 na frente do 2, ele se torna 52. Por isso eu tenho que prestar atenção. É o mesmo número, são os mesmos números, só que em posições
diferentes, trocadas. Conhecer o quadro de ordens. Quando vocês verem o quadro de ordens, não vamos pensar que é uma ordem, ainda vamos ir brigando. Não, o quadro de ordens é as casinhas dos números da unidade, da dezena e da centena. E para vocês identificarem, tem sempre a letrinha aqui, ó. O U é de unidade. O D é de dezena. E o C é de centena. Se eu tiver só dois números, por exemplo, o número 35. Deixa eu fazer aqui com outra cor, para ficar melhor para vocês verem. Aqui, ó, número 35. Eu faço só o quê? A casinha da unidade e a casinha da dezena. Por quê? Porque eu tenho só dois algarismos. O 5 fica na unidade e o 3 fica na dezena. 35. Eu só uso as três casinhas se eu tiver números de 100 em diante. O número 183. Aí eu tenho três algarismos. O 3 vai ficar na unidade, o 8 na dezena e 1 na centena. Então, eu só uso as casinhas para quê? Para facilitar a nossa vida. Para eu identificar a posição do número, né? Para ficar bem fácil, para não estar ali, onde será que está a unidade? O que será a dezena? Essa casinha, a ordem da casinha, ela serve para fazermos isso. Vamos lá para nossas considerações finais? E aí, gostaram da nossa aula? Foi fácil? As casinhas, a posição dos números. Já disse que a matemática, ela serve o quê? Para facilitar a nossa vida. Brinquem, façam caminho, faça caça ao tesouro, esconda um biscoito, um bombom, aí faz os números, aí brinca com seu irmãozinho, chama a mamãe e o papai para brincar, para vocês saberem identificar a posição dos números. Brinquem, pintem, recortem, colem, se divirtam, mas aprendam, tá bom? Beijinhos, até a próxima aula.